dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos, bem-vindas, aqui é a voz de Nilton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Ei, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalece a casa. Vamos somar e multiplicar. Nobres senhores, acerca a contratação temporária de professor substituto e a vedação do artigo 9º, inciso 3 da Lei número 8.745 de 93. Entretanto, nesse viés, podemos identificar vários fatores que vêm influenciando ultimamente acerca de contratação de substitutos e também de temporários, acerca da sua aceitabilidade. Alguns municípios têm havido divergências e dissensões relacionado a essa contratação. E referente a isso tem causado uma problemática. Cada vez mais comum a administração federal direta, as autarquias, fundações públicas, vem usualmente contratando servidores temporários excepcionais, eu diria, com a finalidade do interesse público, sem ter passado no concurso. Entretanto, nobres senhores, diante das vias constitucional, o que diz a Constituição sobre este princípio que deve ser adotado? Sim, a contratação de substitutos ou temporários para a administração pública. Cada vez mais vem acontecendo e ocorrendo na administração diretas e autarquias e fundações públicas. Vem lançando mão de contratação temporária por excepcional interesse público para suprir algumas falhas e deficiências de pessoas momentâneas, sem a utilização da via constitucional do concurso público. E com isso tem desencadeado uma demanda processual grande em virtude de algumas vedações legais, que supostamente violaria tais direitos já assegurados pela Constituição brasileira. Vale então destacar que a contratação dos professores substitutos está prevista, claro, existe uma lei fundamentando, que é a 8.745 de 93, que dispõe sobre tal tipo de contratação determinada para atender o quê? Casos de necessidades excepcionais. Do interesse de quem? Do interesse público. Nos termos, por exemplo, do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. E no artigo 2º considera-se a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 4º. Admissão de professor substituto e professor visitante. Destaca-se no artigo 2º da referida Lei 8.745 de 93, que a contratação de professor substituto ocorre no momento que se contrata uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse raciocínio, a nossa Constituição diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse. Está aí no artigo 37, inciso 9º da Constituição. No artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também temos aí o seguinte, o LIMP, que significa, e LIMP significa, primeiro, L, legalidade, segundo, I, impessoalidade, o terceiro, M, moralidade, o quarto, P, publicidade e o quinto, E, eficiência. Temos aí a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade e eficiência. LIMP, de acordo com a Constituição Federal. O artigo 9º, a lei estabelecerá o quê? Os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Há divergências e dissensões recorrentes quase que todos os dias. Os tribunais superiores, uns declaram constitucional acerca da legalidade da contratação de servidores ou professores temporários ou substitutos. Uns declaram a favor, outros declaram contra. E até mesmo uns chegam a afirmar que essa referida lei, ela é inconstitucional. Até mesmo o Ministério Público vem afirmando e outros desafirmando. Então é muito controverso relacionado à contratação no município. No dispositivo constitucional fica evidente que essa espécie de admissão temporária no serviço público sem o devido concurso só é cabível em situação restrita, excepcional de interesse público, não otorgando a ampla discricionalidade para o legislador. Assim, a lei ordinária que estabelece os casos excepcionais não pode fugir da razoabilidade e criar situações que não há de extremo interesse, fugindo da vontade expressa do legislador constituinte. Ficou aí um meio parcial. E não vai faltar algumas situações equivocadas. A Lei Ordinária 8.745 de 93, o inciso 9, e também do artigo 37 da Constituição, estabelecendo os casos em que apresenta a necessidade temporária de excepcional interesse público, tais como assistência, a situação de calamidade pública, combate a surtos endêmicos, realização de recenseamento, entre outros, sempre buscando atender a situações emergenciais ou de necessidades temporárias. Diante dessa necessidade temporária excepcional de interesse público, a doutrina majoritária é aquelas que são divididas. Entre a majoritária tem como defensores José de Santos Carvalho Filho, Celso Ribeiro Basto e José Cretélia Júnior, afirma que a necessidade da contratação deve ser sempre para a função temporária, pois se a necessidade for de caráter permanente, a administração pública deve fazer uso de concurso público. E o concurso público, ele tem que atender todos aqueles que são aprovados, até o respectivo nos seus prorrogados próximos 2 anos. A segunda corrente, defendida por Celso Antônio Bandeiro de Melo, compreende que a contratação temporária pode ocorrer tanto para fazer frente a serviços de caráter temporário, como a de serviços de caráter permanente. Os contratados por tempo determinado são aqueles servidores públicos que vai se sujeitar ao regime jurídico especial de lei prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, só podendo ser contratados temporariamente com o fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a possibilidade da contratação temporária é indiscutível, uma vez que nas situações previstas em leis, a velocidade na contratação é muito importante. Resta a discussão sobre a possibilidade da recontratação, que a lei proíbe em seu artigo 9º, inciso 3, da Lei
8.745 de 93, e que parte da jurisprudência diz ofender o princípio da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos. A lei, ao mesmo tempo, ela permite, sim, em casos excepcionais, a contratação de professores substitutos ou temporários, mas não permite a sua recontratação, que vai ferir, vai bater de cara com a Constituição Federal, relacionado aí ao princípio da isonomia, que é que todos são iguais perante a lei. Cabe o supracitado artigo 9º, inciso 3 da Lei 8.745 de 93, que dispõe: o pessoal contratado nos termos desta lei não poderá, inciso 3, ser novamente contratado com fundamento nesta lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos 1 e 9 do artigo 20 desta lei, mediante prévia autorização, conforme determina o artigo 50 dessa lei. Há uma série de novidades aí que estão acarretadas. O professor substituto está disposto no inciso 4º. Não se enquadra na exceção prevista por esse artigo. Assim, não é admissível antes de decorrido 24 meses do encerramento do contrato anterior. A grande discussão está na constitucionalidade desse artigo, sendo essa vedação objeto de muitos conflitos processuais. Na leitura fria do dispositivo legal, contrata-se que o Estado, ao ser autorizado pelo Constituinte a contratar fora dos parâmetros ordinários do concurso, deve observar a regra nos seus restritos limites, pois a possibilidade de repetições das contratações violaria a regra geral da acessibilidade, que deve ser por concurso. Encontra-se a jurisprudência desse lado. Em via de regra, é concurso público. Via de regra, é concurso público aprovado em títulos. Concurso público, contrato temporário da Lei 8.745 de 93, a vedação da nova contratação pelo prazo de 24 meses, constitucionalidade. Embora o artigo 90, inciso 3 da Lei 8.745 de 93, a proibição nela contida não alcança a hipótese de contratação de servidor temporário para outra função pública, por outro órgão, sem relação de dependência com aquele que contrata anteriormente o mesmo profissional, precedida por seletivo, equiparável ao concurso público, realizado com a publicidade, ampla concorrência e provas de conhecimentos eliminatórios e classificatórios. Por exemplo, a apelação e remessa oficial a que se nega provimento, como, todavia, não é um entendimento majoritário. Atualmente tem entendido que essa vedação fere os princípios basilares do direito, como a igualdade e a acessibilidade aos cargos em funções públicas, que vai impedir ou a mesmo vai sufocar os aprovados em concurso. Assim, a maioria das demandas processuais que envolvem o inciso 3 do artigo 9 da Lei 8.745 de 93 acusam de inconstitucionalidade material que se dá quanto ao conteúdo da norma. O argumento aí é de que permitir a recontratação ao invés de conferir amplo acesso ao emprego e restringe ao atual ocupante, malferindo aí, sim, a competição, além do que a inconstitucionalidade da lei esbarraria na presunção da constitucionalidade, concluindo-se que a declaração de inconstitucionalidade deve sempre ser respaldada por uma argumentação jurídica da mais convincente. A recontratação de professores substitutos antes do lapso temporal de 24 meses do término do contrato anterior deve ser permitida, tendo em vista que a vedação do artigo 9º, inciso 3, da Lei 8.745 de 93 é totalmente inconstitucional, violando diversos princípios jurídicos relevantes que sobrepõem a esse dispositivo legal.
Não é racional, então, impedir que alguém me ser novamente contratado para aquela função sob o argumento de uma possível perpetuação do vínculo ou suposta hipótese de conluio com a administração pública. Obrigado aí a todos os nobres senhores, receba aí o meu abraço, meu carinho.